Zanoni, por obra do destino, que o acaso não existe, umas 2 semanas anterior àquela data que eu fiz o convite para vir trazer o som aqui, eu estava fazendo uma viagem com meu pai de caminhão, eu virei e falei assim, pai, estou à vontade de fazer uma homenagem para o Zanoni? Quanto tempo tem quando eu encontro o Zanoni? Mas me deu essa vontade. E comentei com ele, quando foi na segunda-feira, só apareceu com a vida. Gente, o Zanoni nunca veio aqui, não foi por acaso. Aí eu chamei de novo, só que na data que nós havíamos programado, o Zanoni teve um problema dentro de casa lá e acabou acidentando o braço. Então ficou aí adiado por quase 30 dias esse nosso encontro. E o objetivo da noite, Zanoni, é escutar os causos que o senhor tem, é compartilhar com o senhor um pouco dessa alegria, desse momento aqui, e trazer toda essa bagagem que o senhor com certeza carrega dentro de si. O senhor me contou uma história aqui do Chico Xavier, quando eu estava caminhando com ele para ir para o Amor ao Próximo, e essa eu fiquei lembrando dela por muitos dias. O senhor que conviveu com Átila, com Elizabeth Montenário, com Sonel Albuquerque, né, com o Sr. Sebastião, o Sr. Carneiro. Você tem muita história para contar para a gente. Muito interessante. Muito importante. Importante. E mais ainda, você está falando com uma pessoa que dá um valor todo especial àqueles valores que revertem a minha pessoa. E tá aqui, ó, vizinho meu ouviu o galo cantar, ó, apareceu aí, tá vendo? Viu? Quer saber um pouquinho da história também, né? Hein? Conta da época que o Chico vinha a Leopoldina, na época da exposição. Nossa. Bom, só para falar sobre o Chico. É sobre o Chico. O O tema é esse. Isso vem desde o tempo que ele era de Pedro Leopoldo, era Pedro Leopoldo, muito antes daquela mudança. E quando, eu lembro muito bem que havia uma ligação muito boa com o Washington Andrias também, que davam, fazia-se se era criado a propósito, mas ela acabava chegando de novo. O Washington Andrias, a família Andrias, era muito ligada, né, para nós aqui. Quando Chico Xavier ele vinha aqui encaixando numa obrigação que ele tinha de estar aqui no movimento da exposição. Então, esse era taxante. Quando o Chico chegava, a redondeza aqui, redondeza mesmo, da turma, vinha, dá valor àquela oportunidade, tipo, o amor ao próximo, fazer no momento, naquela época, não me lembro bem por que tiveram, qual foi o motivo certo, falta de recurso meu, de sair, que eles tiveram que mudar de Pedro Leopoldo para Uberaba. Segura. Eu me lembro que não tem nada a ver, mas coincide. Não sei se estou me lembrando do ano, no 30 de junho, era um dia de uma festa
da Copa do Mundo, para futebol. E coincidiu que dia 30 foi importante, porque ligava a nós também pelo fato de coincidir com o Chico Xavier. Nós tínhamos coincidência também, quer dizer, aí não é coincidência, porque se a pessoa tem seu valor, não é coincidência, é porque precisa ser homenageado, né? Com certeza. Eu, por exemplo, vocês poderiam deixar de fazer uma festa para mim? Né? Não podia. Você vê que não foi uma coisa à altura? Foi aqui já é Eu vou parar que eu falo pouco e muita bobagem. Ah, Mas e os encontros, como é que era? Hein? Os encontros com o Chico, ele trabalhava durante o dia e à noite vocês encontravam com ele. Mas o Chico, parece, não é brincadeira não. Ele não tinha uma modéstia forçada não. Ele era modesto. Muito bem. O Ostandri me aparece lá em Rio Novo, Rio Novo é minha terra, né? E parece lá o Ostandri com 2 ou 3, me lembrei dos companheiros. Mas, de um certo modo, eu sempre gostei de conversar na brincadeira, porque a gente, são coisas sérias, mas que realmente aconteceu, né? Sendo que quando lá em Rio Novo, minha terra, tem o nosso rio lá, é um rio navegável pelas canoas. E dava uns passeios muito interessantes lá. Mas o fato é quando o Chico Xavier vinha, ele tinha um compromisso. Ele, como dizer, o patrão, seria o patrão dele, com o movimento da Semana Rural. Então já era um compromisso. E as pessoas que se interessavam em estar com o Chico, vinham às vezes de mais redondeza para concentrar o movimento, porque valia a pena, coisa que ia acontecendo de ano em ano, né? A dona Júlia, até hoje, eu relaxadamente, esqueci de dizer, a dona Júlia do Samante, o Chico fazia questão de visitá-la. Relaxamento meu, não sei qual ligação que a dona Júlia tinha com o Chico. com o amor ao próximo da época. O fato é o seguinte, que tem um companheiro aqui atrás, que não posso falar o nome dele, mas ele deve pensar assim, mas que camarada enjoado. Mas quando a pessoa fala a verdade, tem que aceitar. Porque a pessoa ser importante a minha altura vai ser enjoado, né? Mas O senhor esteve presente em alguma das vezes que o Chico esteve psicografando lá no Amor ao Próximo? como é a pergunta? O senhor esteve presente em alguma das vezes que o Chico Xavier esteve psicografando lá no Amor ao Próximo? Que o autógrafo é o quê? Presenciou alguma vez que o Chico estivesse psicografando no Amor ao Próximo?
senhor participava dos momentos lá com eles? Eu não lembro, mas naturalmente seria certo, porque eu era ligado direto ao Moro Próximo, não podia, né? Mas eu esqueço às vezes muitas coisas. Mas vai estar chamando ali. Quando um dia vocês passaram para ir na casa da dona Júlia Bustamante, talvez seja isso que você esteja lembrando. Passaram na frente do Cutubas, o que aconteceu? Do Clube Cutubas? Pedro. Ele, com a simplicidade dele, nós fomos passando, era o Clube Cotubas, tinha assim, movimento, né? Era natural. Nós passamos com o Chico para ir na casa da dona Júlia. E sinceramente, eu nunca tive muita ligação com a dona Júlia, justamente. Não tinha essa ligação direta. Passando lá em frente a Cotubas, eles assim, elas são engraçadinhas, né? Acredite. Parece que tinha movimento lá de samba, aí tinha as morenas bonitas sambando, aí eles mostraram, olha Chico, não foi assim? Foi muito interessante. Aí o comentário dela, são engraçadinhas. Agora, acontece que o Chico tinha junto o patrão dele, patrão comercial, que ele tem uma ligação, vinha na época ser o secretário. Invertia o papel, Invertia os papéis. Invertia os papéis. Lá do amor ao próximo. Mas o patrão passava a assessorá-lo, né? Eu sempre fui muito distraído. Dizem que toda pessoa inteligente é distraída, eu não sei se é verdade. Deve ser, seu café. Deve ser. O fato tá olhando o quê, ué? A você, ué. Tá falando mentira? De forma alguma, eu estou aprendendo mais. Conta para eles, eu estou aproveitando porque ele não fez roteiro, então é bom que a gente Você é a secretária dele hoje, né? Ele fez uma charada, ele gosta muito de fazer charada. E com isso a gente começa a aprender muito sinônimo, né, das palavras. Aí ele fez uma charada em homenagem ao Chico. Como é que é essa charada? Charada, velho. E charada ficou certo? Ficou bem bacana. Como é que é? É o seguinte. Alguém aqui mata a charada? Gosta de charada? Vamos tentar. Deixa eu lembrar o remate. Coisa de época, né? O rei da Pérsia, quando chegar, conhecerá o médium mais importante da época. Da história. Da história. Né? Aí ele vem falar assim, velho. Quantas e quantas? O rei da Pérsia, quando chegar, conhecerá o maior médium da época. Então, nome de sílaba. O rei da Pérsia, uma sílaba. O rei da Pérsia é uma palavra. É uma palavra. O rei da Pérsia é uma palavra. Oi? O rei da Pérsia, posso falar, não? Posso falar, era o chá. 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 Rei da Pérsia da época chá. Chá. Quando chegar, quando vier. Xavier. Xavier. Eita! Você ia ligando. Ficou bonitinha, né? Falar igual o Chico falou das mulatas. Ficou bonitinha essa charada. Eu ia ficar com os 2 dias pensando. Eu também. Tem uma pessoa aqui atrás, não vou falar quem é. Pegando seu pé e ouvir. A dupla vai pegar uma deixa para ir a forra, combinando? Porque de vez em quando eu piso no pé dele. Mas brincadeira não. Toda a vida eu gostei muito
sempre gostei de floresta, mato, andava muito de passear no mato, sem cachorro. E nós, naquela região lá de Rio Novo, tem lugares importantes. Inclusive, chama a atenção que de Rio Novo você avista longe, do lado de São João do Nepomuceno, descoberto, uma pedra que a gente fala Pedra do Relógio. Porque tem uma ligação com a parte de relógio. E fica na história, né? Eu sempre gostei de remo. De remo. Toda a vida, remo para mim. Então eu conheço o Rio Novo. Rio acima, ele ainda Quase remava rio acima. Conhecer o Rio de Fia para vir não dá certo não, né? Mas é muito bom, porque Boa noite. eu sempre, boa noite. Eu sempre fui um menino pobre, falta de recursos, não é miserável não, mas pouco recurso. Então não tinha como dar bons passeios estrangeiros, não usava fazer isso. Mas explorava a natureza. O que é melhor. De Rio Novo, de Goianá a Rio Novo, é um trajeto do Rio que sempre é explorado, acho que todo ano, explorado pela época. E eu esqueci o nome da rainha, tá? Importante. Da Inglaterra. Mas não é rainha não, ela é Elizabeth, uma coisa mais religiosa, vamos deixar desse tamanho mesmo, tamanho pequeno mesmo. Mas quando fala mentira pequena é melhor que uma mentira grande, né? Com certeza. Como que foi escolhido o nome dessa casa? Foi A casa, eu não sei se ela iniciou com Ideia o errada, nome, gente, mas em uma das chorei. visitas que o Antônio Carlos fez ao Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, ele pediu a permissão do Chico para que desse o nome da casa de Chico Xavier. E assim foi concedido por ele. bacana, foi com a Foi permissão com a permissão dele. Foi pouco antes dele desencarnar. Não tem nada a ver Que com... bacana. Não tem nada a ver com a disso. história, mas tem coisa que é usado no povo, né? E geralmente a pessoa que tem caminhão como profissão, e o caminhão dá muito trabalho, dá muito defeito. Então ele dizia assim, feliz foi Adão, que não tinha sogra e nem caminhão. Coitado da sogra. Já é. Antônio, o senhor deve ter muito caso com Elizabeth Montanari, com o senhor Átila. Ora, uma coisa muito boa, muito gratificante. A gente fala de uma pessoa que merece toda a nossa atenção. Átila Lacerda Cruz Machado. O Átila Cruz Machado, ele é uma pessoa, sinceramente, você não via, só dava prazer a gente ouvir a palestra dele. Ela falava coisa boa. Até falar um pouquinho, que eu lembro do seu Átila. Ele falava assim, Era um poeta, né? na barca de Pedro, o mestre dormia, e sob a rude nau, rugia o temporal, capaz de liquidar em um segundo a existência de Pedro, o apóstolo do mundo. Olha. Ele tinha facilidade. Então é muito bom quando você vê as qualidades da pessoa e que você não vê o ponto negativo, né? Tem pessoa que
atrás de mim aqui, tá doido para eu dar uma rada aqui para ele puxar a orelha, né? Você trouxe aquela cobra? Você tinha que trazer a companheira também, ó. Não pôde não, né? Nós está aqui porque não pôde ver. O senhor lembra algum pedacinho da pedra pinguda? Pedra pinguda, não sei se vocês todos sabem, é uma pedra que tem aqui na subida, bem perto da cidade, chama pedra pinguda porque ela fica pingando o dia inteiro. Isso o Átila fez a poesia, mas né, pedra pinguda, chorosa, que tanto me vê passar, e por aí vai. Ainda termina assim, termina, eu não lembro como é que é. Quem dera que a alma da gente fosse assim também, tão linda. Eu não lembro não vale a pena falar, porque é complicado. Mas quando a gente vê uma pessoa que a gente vê assim, pessoa inteligente, né? Toda pessoa inteligente é importante, né? Você é muito inteligente. Foi muito inteligente. Não, infelizmente eu entrei numa falha, porque eu sou inteligente e ninguém fala de mim. E sou modesto? Eu lembro muito do meu pai trabalhar com os anões lá no Moral Próximo, era na parte dos reparos dos anões. Mexer com a parte elétrica, esticar a fiação. Onde é que você vai, pai? Coloca os anões lá que tem que fazer um seguinte lá no Moral Próximo lá. Eu dei muita sorte na minha vida. Trabalhei toda a minha vida, desde os 13 anos. Estou falando 13 anos porque com 13 anos entrei para trabalhar de caixeiro de venda. Mas passei a minha vida toda trabalhando com energia elétrica. Né? E é distraído, gente. Olha como Jura? Ele foi protegido a vida inteira. Deu porque muito trabalho com agora. nunca teve um acidente. E a energia elétrica, ela não perdoa, né? Um segundo de distração. Quando eu tinha bem pouca idade, eu sempre falo 10 anos. 10 anos. Na casa lá na Rio Novo, tinha uma banca que o meu irmão usava, um touro, para predar as coisas. E o molequinho passava 2 fios aí lá para o quarto, da casa para o quarto. Eu cedo descobri que a gente ensinou uma coisa assim, não podia pegar no fígado e tomar choque. Fiquei, nossa, Estava isolado. eu não sabia, eu não sei, falta atenção, o que for, não sabia, né? Puxei isso aqui na mão, puxei, aramezinho, prendi no touro bancado, pedi meu irmão para ir lá desapertar o touro. A hora que eu meti a mão no touro, Ele só não xingou a sua mãe porque a mãe era a mesma, né? eu te pego, moleque. Eu gostava muito de fazer a brincadeira, mas Pensa bem. eu sabia que eu tinha noção de alta tensão, né? Que tem energia elétrica que a tensão é tão alta que não pode chegar nem perto, né? Ele salta no sujeito, né? A alta tensão, voltagem elevadíssima. Eu toda vez gostei de parte elétrica e trabalhei na fábrica de tecidos 3 anos, ou 3 anos e meio, na fábrica de tecidos, só na parte elétrica, cuidando de motor, fazer uma coisa, outra. Nunca tive problema nenhum, entendeu? Mas a gente trabalhando no que é bom, no que a gente gosta, né? É gostoso, né? Não é divertido. trabalhar. Ele né? fala que ele nunca trabalhou. Olha. Porque ele sempre fez o que ele gostava. Era professor na Escola Parque, conta da Escola Parque. Todo mundo visitava, todos os professores, que escola técnica, né? Aí o que acontecia? Não, eu tirei
telefone, aquele telefone grande, velho, tirei a parte de magneto, que chama, que dá para chamar a linha, né, para atender. Aquilo eu me preparei aquilo lá para fazer brincadeira, dá choque nos outros. Eu Era gosto maldade. dessa Olha brincadeira. lá, ó. Tem um aqui que passou pela sua brincadeira. O que foi, velho? Você entrou nessa? Vai lá. Né? E eu segurava na ponta do fio, tocava a manivela, né? Aí produzia energia, E por dava isso, choque no outro. por isso que todo mundo que ia visitar a escola visitava a latuaria, ganhava uma forminha, ia na marcenaria, ganhava um caminhãozinho, um carrinho. Chegava na Parte sala, elétrica ganhava um choque. ia para a próxima. Ele só tinha choque para dar. Aí ele não recebia visita. Ele ficava chocado. Nós tinha um companheiro que era o pai do Nelsinho. Pai do Nelson. O pai do Nelsinho inventava as coisas para ficar. Ele, Matava todo Ele- mundo, né, Suzanone? que lá em Tebas tinha um camarada, uma pessoa botou um atendimento para atender barba, cortar cabelo. Dizer que usa assim, o camarada escreveu assim, façume de barba, então, curtume de cabelo. Invenção do Nelson, Deve ser. eu não acredito. É bem a cara dele. Professor, deixa eu falar uma coisa. Talvez você conheça a história, mas ela tem um fato muito sugênero, né? Que o Chico não esquecia o nome das pessoas. O Chico? Não esquecia. Então, o Aldemar Montenares foi visitar o Chico no Marieta Gaia, no Rio de Janeiro. Então, quando o Aldemar chegou junto ao Chico, o Chico começou a perguntar pelas pessoas. Como vai o Aldemar? Como vai o Átila? Como vai o Zanoni? O Sebastião Ferreira, dentista prático, né? Como vai o Urias? O Urias desencarnou. Aí o Chico perguntou assim, como vai a Violeta? Também desencarnou. Coitado do Urias, porque os dois tinham... Você lembra dessa história? Que a dona Violeta era professora, né? E no fim das reuniões, ou ela era instigada pelos obsessores, ela ia e batia na porta do centro, porque estava demorando para terminar, né? Então, os dois tinham uma certa diferença, e quando falou que o Urias foi embora, que bom, o Urias foi embora, a Violeta também foi, Chico, coitado do Urias. Eu achei que eu fosse encontrar aqui essa foto, né? Mas ela não está aqui, está num outro jornal que eu vou passar depois, né? Que eu estou reunindo alguns fatos relativos à vida do Chico, né? Cadê o meu presidente? Daqui. E eu precisava montar isso. Então já tem várias matérias referentes à vida do Chico em Leopoldina. Vamos fazer esse trabalho, se Deus quiser, esse ano. Então, o que você está registrando a respeito de Chico Xavier, você vai nos ajudar e passar essa entrevista, né? E essas Já fotos tá também gravado. nesse momento, para a gente enriquecer um pouco mais esse momento da história, né? Da história do Espiritismo de Leopoldina. Então, essa entrevista está sendo muito importante para nós. Os retalhos das lembranças que você está nos trazendo é de muita importância, muita importância. Tem mais algum repertório no seu? Na sua colinha? Não, o que eu lembrava, eu anotei e já cutuquei. O senhor chegou a trabalhar no Amor ao Próximo junto com o Sobiador? Lembro muito do Benhador, mas na escola não. Não, não é na escola, não. Não, Amor ao no Movimento Próximo. Espírita.
Era contemporâneo. Ah, não, conheci ele, né? Então, Ligado no violão, né? Sim. Dona Elizabeth, né? Também é contemporâneo do senhor, né? A Elizabeth era uma menina muito interessante, inteligente, Ô, professor, muito bacana. me permite tratá-lo assim. O senhor conheceu o Funchal? Funchal Garcia? Funchal Garcia? Eu conheci ele brincando no carnaval. Ah, então não é do seu tempo essa história. Hein? Não. Diz que o Funchal, numa certa reunião do Amor ao Próximo, né, ele estava tendo um debate de diretoria. Aí o senhor, o irmão do Paulo Lisboa, como é que ele chama? Era professor em Ouro Preto, esqueci o nome, estou ficando também mais ou menos parecido com o senhor. Tem hora que é fácil. Então, diz que naquele momento da discussão de diretoria, o Funchal estava cochilando. Aí o Lisboa levantou e falou assim, isso aqui está parecendo uma pandemia. E o Funchal ouviu isso e falou assim, isso aqui não é o que você está pensando, não. Pandemia como é que eu não, isso aqui está parecendo uma pandemia. Ele confundiu com demônio. Ele falou assim, não, tem demônio aqui, o demônio é você. Sr. Zanoni, Puxa vida! o senhor está tão famoso aqui na internet que estão perguntando, a Filomena, nossa amiga, ela está perguntando aonde que o Chico se hospedava quando ele vinha a Leopoldina? Boa O senhor se pergunta. lembra? O senhor se lembra? Onde ele ficava quando ele vinha em Leopoldina? Mas diretamente não grava, não. Ela disse assim, ó, ouvi dizer que era na casa dos pais do nosso prefeito, do prefeito atual. Na Eu casa fiquei sabendo essa dos história. pais do senhor Pedro Henrique. Quando ele visitava a Pedro fazenda. Pedro Augusto, né? Desculpa o nome do Na prefeito. fazenda, né? Lá Na fazenda, na casa dos pais dele. O senhor lembra disso? Se era lá? Zequinha? Na casa do senhor Salviano, era lá? Salviano. Salviano. Salviano Junqueira. Lá no Passatempo, então. Interessante. Não é? Eu deveria saber, porque é uma coisa que está muito ligada na época. Porque onde a pessoa vai se hospedar, tem que ser um ambiente mais acolhedor, né? Confusão. E em movimento de exposição. É. grandes Deveria ser lá, possibilidades, deveria né? ser lá, sim. Cordeiros, E na época não tinha esse lance de pousado, hotel. Era Não, recebido deveria na casa ser de lá. alguém. O Salviano, Eu tenho uma foto. você tá Ele falando? visitava Eu tenho o a Silviano foto, por sim, amizade. pela exposição, Chico. Ele visitava a fazenda por amizade. A ligação que tinha o doutor Juliano com o Salviano e o Chico. né? Deve ser isso, então. Ali na exposição, nos fundos, tinha uma espécie de um ambiente para albergar as pessoas que vinham na comitiva com o secretário, que era o Juliano. E o Chico saía das reuniões do Amor ao Próximo, ia caminhando e conversando com os amigos. Aí o quarto dele era um quarto especial para um secretário, né? Então o Chico chegou a hora de eu dormir. Tudo bem. Ele pediu licença aos amigos e antes de deitar ele deu um passe na cama. Ele deu um passe na cama. É um fato que eu tomei conhecimento através do Aldemar Montenari, que estava presente nessa caminhada. Com o Deveria Chico. ser um passo de dispersão fluídica, né? Pra ele deitar. Fazia Nosso lá. amigo acabou de responder isso aqui. Como é que é? Para dispersar a energia. São causas e causas. Deve ser uma alegria muito grande, né? Ter convivido, mesmo que por pouco tempo, com o Chico, né? Eu imagino, eu já por várias vezes quis estar no lugar do Antônio Carlos quando esteve lá com ele em vida, né? O senhor se recorda de alguma coisa, de algum fato com a Elizabeth Montenari?
Eu, de marcante assim, que a Elizabeth, ela foi sofrendo, percebendo melhora aos poucos. E ela tinha uma coisa muito interessante, ela era cativante, porque é inteligente, né? Muito, né? Marcava hoje. Ela chegava chegando, né, Suzanone? Onde ela chegava era alegria, né? Muito interessante. Estou enxergando direitíssimo. Tem um meio rico de cabelo aqui. É bom, Suzanone, para nós é uma alegria imensa poder desfrutar do Senhor esse momento aqui. São causas que com certeza engrandece e traz para nós fatos que nós não participamos, né? Eu gosto muito da história antiga e saber da vida de Chico, que para nós aqui é muito importante, é o patrono da nossa casa, para nós é muito gratificante. E, de certa forma, eu em particular me sinto muito lisonjeado, porque eu não sei por que motivo a intenção de fazer para o senhor essa homenagem e acabou acontecendo. Ah lá, ele começa. Acabou acontecendo, né? Num momento muito propício, poder desfrutar com o senhor desse momento aqui. Eu agradeço demais a presença do senhor, né? De poder ouvir esses relatos, mas eu queria pedir o senhor a permissão. Primeiro eu queria falar para o senhor o seguinte: a nossa casa, como todas as casas espíritas, tem alguns departamentos que são de grande importância. Tem o departamento da área mediúnica, tem a evangelização, tem o departamento de promoção social, né? Sim. E nós aqui temos o nosso departamento de promoção social, que atualmente está a cargo do Alexandre. O Alexandre Messo é quem toca essa tarefa para nós. Escondido, né? Muito bem. Nós temos um carinho muito grande por essa atividade, porque a gente enxerga a promoção social hoje não como uma tarefa assistencialista, mas como uma tarefa que tenta levar à família assistida o alimento como sendo um cartão de chegada, né, de entrada na casa dela. Mas a gente tenta fazer o diferencial, que é poder ter um olhar diferenciado, tentar levar um pouco de autoestima. Se a gente puder, de alguma maneira, impulsionar a vida dela para que ela dê um passo adiante durante esse momento em que ela está sendo assistida, esse é o nosso objetivo. A gente não perdura por mais de 4, 5 meses na assistência para não criar o mau hábito de sustentar, estar só levando alimento. A gente tenta passar e deixar marcas nessas famílias. E eu queria pedir autorização, se o senhor me permitir, de dar o nome do nosso Departamento de Assistência Social, Sr. Zanoni Araújo. Olha, posso falar com toda Pode. sinceridade? Se puder esquecer disso, eu ficarei muito satisfeito. Mas olha, para nós é uma gratidão, é um momento de muita alegria. O senhor é uma pessoa que para mim é de uma alta estima e eu acho que o nome do senhor vai engrandecer muito o nosso trabalho. Toda vez que a gente puder chegar naquela sala e olhar para o nome do Sr. Zanoni Araújo, para nós vai ser um motivo de trabalho, de autoestima e de disposição para o trabalho. Eu acho que é o que nunca faltou na vida do senhor. Se puder esquecer disso, se puder, faça uma forcinha. Sabe o que eu estou falando? Já esqueceu? Ainda não. Eu sou meio esquecido. Porque eu prometo que pessoal, como é que eu faço para fazer jus a isso? O senhor já fez. O senhor já fez. O senhor já fez. Foi de trás para frente, né? O senhor já fez. Aqui, por favor, esquece mesmo. A história, assim, na minha cabeça, as homenagens não são para envaidecer a pessoa, elas não acontecem como forma de elevar a estima. Para nós é a forma carinhosa de falar assim: o seu trabalho deixou um legado, deixou para nós uma marca
E eu acho que toda pessoa que tem um trabalho marcante como o senhor tem no movimento espírita e como pessoa, eu acho que para nós, toda vez que a gente olhar e lembrar do nome, para nós é algo que vai nos ajudar. É uma vergonha para mim, rapaz. Vergonha. Uma vergonha mesmo. Agora vocês querendo cobrar uma coisa que não existe. Não sei o que, Zanona Araújo. Aí o que eu falo? Mas o que ele fez? A primeira coisa a pessoa vai perguntar. Mas não tem. Nós vamos ficar um dia aqui inteiro não para tem ninguém responder. que não vai saber poder contar a sua história. Nós vamos ficar um dia inteiro só para falar o que o senhor fez. Tanta coisa. Inclusive, me permite? Que Ele está Inclusive, a querendo. sua influência na construção dessas paredes, não é de importância. Porque quando levantou essas paredes, a maçonaria esteve presente. Não é? Então, veja bem, a sua influência na loja maçônica para que se construísse isso aqui com o nome do Aldemar Montenário, já é de grande importância, né, os trabalhos que realiza nessa casa. E eu sei que o seu dedo influenciou, não é, para construir esse prédio, não é, que foi primeiramente uma creche Aldemar Montenário, que depois o poder público, não sei por que razões, ele deixou de lado, né, e hoje nós temos aqui plantada a Fraternidade Chico Xavier. Isso já é um motivo, né? Eu sei que vocês diretamente. Já é um motivo. Reconhecimento. eu fico com vergonha mesmo. Eu vou então. Fica Ou sem seja, vergonha, como né? daqui para frente. Vou ter que inventar um jeito de fazer alguma coisa. Mas aí, Zanoni, aí tem uma coisa interessante, já que o senhor fala em obra, né? O senhor ainda permitindo aí, o senhor ainda fala assim, eu não tenho história para ter um nome, mas aí eu vou puxar o couro com eles aqui. O senhor permitindo o nome do senhor fica responsável na vida verdadeira por puxar a orelha deles para fazer o certo. Então, olha só que coisa boa. O senhor vai ter aí uma longevidade no pós-vida com a responsabilidade de puxar a orelha deles. Fala assim, vocês estão fazendo errado. Meu nome tá aí, faz o certo aí. Eu não sei não. Olha, Enquanto alguém tem que puxar a orelha deles. Quando o senhor for para a parte espiritual, o senhor vai ser o nosso mentor, o nosso guia. puxar a orelha deles. Viu? Então ainda tem muito Vai o que ser fazer. enjoado. Vai trabalhar Muito, vai trabalhar Eu vou muito. botar uma coisa assim. Primeira coisa eu vou perguntar, mas olha, o que ele fez? Mas o que vai fazer também? Né? Isso Mas pode continuar fazendo. O senhor me lembrou de uma historinha, eu não vou saber contar não, mas ela foi contada, eles falam coach, né? É um professor. É. Sim. Então a história, você sabe com quem você está falando? A história é mais ou menos assim, porque a pessoa chegou de maneira petulante, acho que num banco, e a pessoa respondeu que não podia. Você sabe com quem que você está falando? Aí ele falou, se você tiver tempo eu vou te falar, senta aqui. Aí ele foi mostrar para ele, você está vendo aqui, ó, o universo tem não sei quantas mil galáxias, não sei quantos planetas, sóis, estrelas. Aqui é o planeta Terra, que está dentro de uma galáxia com não sei quantos planetas. Aí ele foi fazendo a redução até chegar ao planeta Terra, aí mostrou os países, reduziu para o Brasil e mostrou o Brasil. Você está vendo aquele pontinho pretinho ali embaixo lá? Esse lá é você. Então, mediante esse universo todo, nós não somos nada, né? Então, quando a pessoa fala assim, mas quem foi os seus anônimos? Você tem tempo? Você vem que eu vou te contar quem foi os seus anônimos. Nós vamos Se você mandou o próximo, você sabe que eu sou seu nome na direto. O fulano estava viajando num barco com pouco recurso no Rio Volga, que já era um rio de grandes proporções, e o camarada, a pessoa, era tida como pessoa culta, e esse fulano começou a contar para o canoeiro, vamos dizer o canoeiro, que
só falando vantagem, vantagem, vantagem. Fiz isso, aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Foi falando tudo que ele era inteligente mesmo. E lá pelas tantas o Canoeiro falou assim, escuta uma coisa, você já falou de tudo aí que você faz e acontece. E nadar, você sabe nadar? Não, nadar foi a única coisa que eu não aprendi. Pois é. Está entrando água aqui, isso aqui vai afundar. Viu? O que você Suzana, faz? o senhor cutucou tanto que me pediram o direito de resposta. Vou ter que passar o direito de resposta. Ah lá, E agora? ó. Agora ele vai... Vou vai... ver que é o direito de resposta. Revanche. Não é resposta, não. Eu quero adicionar alguma coisa. Como eu vi que fez uma pergunta aí, faz de conta que eu estou lá e perguntando. Então eu falo na Beth Mantenário, né? E eu, pouco tempo da Leopoldina, minha esposa se tornou espírita há alguns anos. E nós viemos para cá e tudo que falava do espírito nós vamos. E eu fui numa comitiva lá em Tocantins com a Beth. Aí eu quero perguntar a você o seguinte, o que aconteceu lá, se aconteceu algumas vezes contigo. Isso é uma coisa. A outra é que eu sou, acho que, privilegiado aqui de morar no meu quarteirão. Muito Então a bem. gente Aquele encontra, quarteirão iluminado, né? encontra lá. Agora é do Ginete. Muitas vezes ocasional e muitas vezes de propósito. A de propósito é quando ele faz aniversário, a gente sempre vai lá, enquanto a gente está tomando uma pinguinha, ele está tomando um esquinho, e ainda pede alguém para trazer um derrox. Só podia. Mas só o dele que é o Nerox. É, Você vai, da vai, visita vai. tem gelo. E sobre o negócio do serpente, olha bem, algumas vezes que eu encontrei com ele por acaso saindo ali, né? Uma felicidade imensa de acontecer isso. Aí eu falo, aí ele sempre fala onde é que vai, né? Eu falo, pô, tô indo lá no oculista agora, no médico, tenho um tratamento de óculos, muito tempo, tenho glaucoma, então eu tô tratando para não ficar cego. Aí ele falou, você vai no oculista? Aí ele falou assim, abre o olho com ele. Essa situação aqui, Sempre o assim. senhor aí é assim, ele tem um espírito de coisa dele também. Agora, sobre o negócio da PET, uma vez que nós estávamos aqui, logo quando eu cheguei para aqui, porque eu rodei, né? São Paulo, 12 anos depois, Norte de Minas e tal. Aí o que acontece? Chegamos aqui, fomos ter com a ida da Beth, lá no Tocantins, aqueles doentes que tem lá. Sim, na comunidade rancenise. Nós fomos no meio daquele lugar, igual mesmo. Eu sabia que a Beth, então é igual que foi mesmo. Ela chega, ela parece que ela tem um... Magnetismo, né? E começou lá a reunião, todo mundo quietinho e tal. Daí um pouquinho, rapaz, ela começa a falar castelhano. Parece que incorporou o espírito nela. E a gente, ela falando castelhano do lado. Eu falei, que eu não estava sabendo de nada, mas só sei que aconteceu isso. Ela acabou o que ela falou lá, depois terminou, nós vimos embora. Mas você notou alguma coisa da Beth que ela também se incorporou do espírito, a presença sua? Em algum momento aconteceu isso também na sua presença? Sinceramente, não estou sabendo ligar as coisas, não. Mas Elizabeth foi muito interessante, que ela, até uma certa época, ela com problema de saúde, né, de atrofia, passou uma fase difícil. E ela começou, não é questão de começar, não tem época certa, mas ela começou a desenvolver em poesia, né, facilidade. E então ela era, para nós, era uma pessoa muito importante, que o Montenegro, não é que é o pai dela? Odemar Montenari. Ou demar? Odemar. Não. Eu queria lembrar outra pessoa. O Nelson Albuquerque. O Nelson Albuquerque era uma pessoa muito crítica. Muito crítica. Quem será que eu puxei? Mas
É. Mas muito. Não é pouco. É difícil falar sobre as críticas dele. Mas, só para você ter uma ideia, né? Eu já falei aqui, renovando. A Intebas, preço de cabelo na barbearia do moço lá. Costume de cabelo, pronto. Façume de barba, pronto. Isso é invenção do Nelson Albuquerque, né? Eu não acredito que isso tenha Era muito moleque, né? Eu era criança, frequentava muito a casa do seu avô. E eles eram muito amigos, né? Até por conta da maçonaria, né? Também. Não sei. É eu porque acho era que maçom, eles reuniam lá. por causa da parte de refrigeração, Também. eletricidade. Os alunos juntava trabalhavam tudo na isso, né? cooperativa também? Não, né? não. Aí eu me lembro muito bem, criança guarda, né? Que eu queria saber que ferramenta que era bicômetro. Que ferramenta, porque eu estava sempre na oficina deles e tal. Aí meu pai, depois de adulta, que o meu pai foi me contar a história. Que Invenção do Nelson. Invenção do Nelson. Ele foi fazer um serviço. E eu ia perguntar, que eu não conheço. Pois é, ele foi fazer um serviço numa casa de uma pessoa e parece que a pessoa era muito enjoada. E ele já estava por aqui com a pessoa. E ele falou assim, então tá, depois eu volto, eu vou lá em casa buscar o bicômetro. Não voltou até hoje. E aí que eu fui saber que ferramenta que era essa, Era que o me deixou tão bicômetro. curiosa por tanto tempo. O Nelson era Pra ele não era criativo. fácil, não. Ele era criativo. É. Toda hora. Obrigada, Henrique. Tá que meu marido chegou da viagem. Foi um prazer. Se eu não Muito for ao obrigada. próximo, é toda hora lembrado, tá? Sócio benemérito lá de cima. Obrigada. Tá? Deus abençoe o senhor. Obrigado por tudo que o senhor deixou lá pra gente também. E vai lá também durante a semana para eu ver o senhor, que eu não Me vejo o senhor mais permite? durante a semana. Gostaria de contar uma Né? passagem do seu Zanoni comigo. Então, obrigada. Nós estávamos na construção de Tintino Pires. O seu Zanoni era o meu professor. Nós temos que fazer uma instalação para fazer a partir do assentamento da primeira laje. E estava um temporal, ó, caindo, choveu e ele baixou para a instalação. E não dou choque. Não, estava só passando a tubulação. A espiritualidade estava toda lá, ó. Tivemos que passar a Ele era instalação. bom, mas era doido, né? Ele foi o programador dessa instalação. Então não foi só isso, não tem mais coisa. A espiritualidade da casa funciona muito. Foi muito interessante, porque mesmo com chuva, nós descemos nossa chapa. Passando a tubulação, amarrando a tubulação, e veio chuva. Aí eu pensei, naquela época, né, eu estava com o pique, né, Suzana? Zanoni, quando eu sou eterno aluno seu, né? Mas você contava muitas histórias para nós nos intervalos de aula. Então você contou uma história muito interessante quando o senhor foi ver as turbinas. Está lembrado desse fato? As turbinas da usina nova de Cataguás, e que estava o seu sobrinho junto, que é engenheiro elétrico, né? Então o senhor contou que o senhor ia atrás com um funcionário e o pessoal ia na frente, né? Então o funcionário falava, os vagabundos vai tudo na frente, os trabalhadores em atrás. Quem estava à frente era o pessoal técnico, né? Sim. Que estava fazendo ali a vistoria das turbinas. O Nelson Albuquerque, ele era criativo. Ele inventava na hora as coisas para encaixar, sempre uma certa gozação. É verdade. Muita crítica mesmo. Mas tinha essa facilidade. Eu acho interessante a pessoa mostrar uma qualidade, né? De crítico. Então, um crítico, a pessoa para fazer uma crítica tem que escorar, né? Para ter resposta. O Nelson tem essa facilidade.
Suzano, mas voltando àquele assunto, Não esqueci. eu entendo que o senhor é uma pessoa humilde e muito generosa. Pelo lado da humildade, o senhor está abrindo mão da nossa intenção de fazer uma homenagem. Ah, muito bem. Mas pelo lado generoso, eu gostaria que o senhor repensasse. Não, você é dinheiro, não tem não. Não, que o senhor repensasse, porque olha, a nossa intenção de fazer essa homenagem é porque para nós o nome significa Trabalho. exemplo. Abnegação, O dedicação. senhor lembra? O senhor para nós é um exemplo de vitalidade, de trabalho, de dedicação. A Vilma contou que o senhor trabalha, o senhor falou que nunca trabalhou, o senhor nunca viu como trabalho, viu como alegria. Então, para nós que às vezes acham que o quadro está pesado, toda vez que chegar ali em cima e estiver reclamando, vai olhar. Nós vamos nos Souza divertir. Anônimo. E olha, eu como não gosto de perder, que eu sou um jogador bom de briga, como eu não gosto de perder, eu já vou logo chutar embaixo. Já tem até placa, agora vai ter jeito. E Departamento de Promoção Social Zanoni de Araújo. Só fala assim, pode que eu vou lá em cima Olha, ficou bonita, e hein? põe lá em cima da nossa área. Posso falar um pouquinho? Pode falar. Olha, Espera aí que o Alexandre vai estar com a palavra. Sim. Será de uma significância muito grande para nós trazer o seu nome, o seu exemplo, o seu trabalho, a sua dedicação, desde os primórdios do Espiritismo em nossa cidade. Tudo que é novo provoca uma certa repulsa, um certo olhar negativo, porque ele é novo e a gente não sabe qual vai ser o propósito dele. Mas quando a gente vê um trabalho realizado com tanta alegria, paixão, dinamismo, complexidade e, acima de tudo, com felicidade, a gente passa a copiar, a se espelhar naquilo que a gente viu. O Senhor, para nós, é um modelo, é um espelho, é um norte que nós devemos seguir, de simplicidade, de alegria, de felicidade, de compromisso e, acima de tudo, de paixão por este significado espiritismo. Se hoje nós temos grandes nomes, como o senhor também disse, do Átila Bela, do Nelson e de tantos outros que já não estão mais conosco, nós temos o Senhor vivo, presente com a gente. Esta homenagem que nós estamos trazendo para o Senhor é uma forma de nós nos espelharmos no que nós estamos vendo de melhor para que possamos melhorar na nossa caminhada. E a gente vai ficar muito feliz em poder dar o nome do nosso social de Zanoni. O que o senhor acha disso? é muito fácil falar, é muito fácil a gente inventar, é fácil criticar, mas vem uma coisa Sim. que mexe com a gente. Primeira coisa, eu não. Sim. O que ele fez? Muito. Aí vão inventar. Vão inventar. Isso, então, eu fico alegre de ver vocês fazerem esse movimento. Um movimento bonito. Você fala que é bonito, eu estou me comprometendo. Tá não. Então está se comprometendo com a gente. Nós estamos nos comprometendo com o senhor. em fazer igual e semelhança ao que o Senhor já fez. Você está entendendo? Nós não vamos inventar.
nós vamos relatar. Mas o que é que ele fez? Ele participou da campanha do quilo nos anos iniciais de nossa campanha. Ele participou de reuniões fabulosas, onde alguns eram mantidos na escuridão, e ele trouxe a luz para que a gente pudesse enxergar melhor o Espiritismo. E através de grandes parceiros que trouxeram o Espiritismo para a nossa cidade, ele trouxe o exemplo de felicidade no dia a dia da sua profissão. Olha só, não diga que eu menti, eu falei e relatei, não foi? Eu não inventei, tá vendo? Olha, Sim. toda vez que a pessoa fala alguma coisa Sim. que fez, aconteceu e viveu, e está escrito, compromete alguém. Se é verdade, ah, que beleza, fez, aconteceu. Mas e quando não é verdade? aí complica É bem. mentira. Porque fazer as coisas, ajudar, é coisa mais natural. O que não é natural é deixar de ajudar. Podemos fazer. Poxa, aí. E é essa naturalidade que a gente quer seguir do senhor. É Departamento. bonito, velho. Eu vou botar na parede e mandar uma foto do senhor. Que também é embaçado. Na parede é que parece É, mais. o que ele fez no chateado. É o fundo, né? Tem um chateado e um chateado. É. Tá chateado. Ele está preocupado com... Viu? Primeira coisa que a pessoa fala quando lê isso aqui, cara, mas o que ele fez? É a primeira coisa dele. Então, O que é isso? isso não vai ser Não vai problema. faltar Quem nada. tiver boa memória, de É só alguma ter coisa memória. Cada um lembra, né? Quem pôs esse nome, quem inventou esse nome, foi meu pai. Zanoni Iglidon. Ah, é igreja. Era esotérico. Né? Então, Você está querendo fazer igual o Dom Pedro. Se quiser ir pro bem de todos, diga que eu fico. gostaria que seu pai, que Deus estivesse aqui. E Quem te falou que ele não tá? Quem te falou que ele não está? Verdade. Hein? Quem te falou que ele não está aqui? Eu não consigo ver não, mas eu acho Ele que ele tá. não perderia essa não. Ele tá aqui. Já com deve ter certeza. muitos casos que o senhor contou dele aí também. Quem falou que não está? Deve estar aí do Os seu anônimos, lado. para nós é inspiração. Para o senhor não é compromisso não, para nós é inspiração. É uma forma muito singela de homenagear o senhor em vida. Então, são pessoas que a gente tem um profundo respeito e admiração. Está lá aquela sala que é do Antônio Carlos Torres Teixeira, que é o fundador, que ficou aqui muito tempo, e agora o social que leva o seu nome. Que coisa. Já não vou nem perguntar se é com sua permissão, é com a sua bênção. Eu agradeço, muito agradeço, fico agradecido, mas falar mentira não. Ninguém está falando. Nós não vamos falar mentira mais Testemunha, não. O que mais tem aqui é testemunha aqui. Alexandre, escolha o lugar lá em cima. Não fala que Vamos lá. consegue, porque não vai Mas agora, Então, fala que fica. eu vou mandar uma foto do senhor, vou chumbar lá na parede e vou mandar uma foto do senhor. E manda um retrato também. Um retrato também. Vou mandar, essa reunião ela foi toda gravada. Então, quando chegar em casa, já vai estar no seu celular, o link, seus anônimos assistir. Que coisa, hein? Tá bom? Então, para nós foi uma noite muito agradável. Eu tenho a certeza que através desse papo descontraído, dessa experiência de vida que o senhor nos trouxe e dessa forma singela de homenagear, tenho certeza que todos nós nos reequilibramos, nos reabastecemos com essa energia muito boa que nós tivemos aqui nessa noite. Que o senhor possa sair daqui ainda mais iluminado, ainda mais fortalecido, que os nossos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho dessa casa possam ampará-lo, ajudá-lo a todo instante, transformando não somente em bênçãos que te equilibrem, mas que te tragam mais saúde, mais lucidez, que te permita continuar trazendo para nós essa boa inspiração.
muito obrigado. Eu peço licença para dizer, eu tenho uma grande vantagem, né? Que quando eu começo a falar, eu começo a chorar. Então eu chorando, todo mundo fala, pois ele não aguentou. É que eu não sei falar, então eu começo a chorar. O mestre, Alguma coisa em comum? Ah lá, chora também, Suzano. Será que nós temos alguma coisa em comum? Pode ter certeza. Suzano, obrigado. É a palavra que eu posso falar para o senhor, obrigado. Não passou não. Não acabou não, só estou apertando a sua mão. Obrigado, tá? Tenho muito boas lembranças do senhor. Como eu falei com o senhor, desde quando meu pai falou assim, vou lá para Borapós, eu tenho que ajudar o Zanoni. E ele tem um carinho muito grande pelo senhor. Infelizmente ele não pode estar presente aqui, mas ele vai assistir lá amanhã, que ele já falou, grave que eu quero assistir. Ah, é? É. Que bom. Doutor Delano também pediu da mesma forma. Mandar um abraço para o senhor. A gente falar, inventar, chorar, tudo mas quando é coisa sincera, então, fico pensando, tá aqui, camarada, você me conhece, ele sabe quem que eu sou, você aceita isso? O senhor aceitava que nós estamos doidos para bater palma. Assim embaixo. Então, beleza. Muito obrigado. Pergunta a Vânia se ela assina embaixo. Aqui. Aguenta lá, hein? Vai inventar. Não inventa não, hein? Aceita. Você tá vendo, né? A gente bate palma para ele. Coisa boa a gente saber falar, né? Muito coisa boa a gente agradecer essas merecidas palmas. Humilde e modesto. É outra qualidade do seu Zanoni. Gente, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que Ele nos abençoe, nos permita um final de semana abençoado, que esses amigos incansáveis nos acompanhem até os nossos lares e estejam sempre na presença do Senhor Zanoni. Que assim seja. E em nome da nossa Então, família, muito me fala, obrigada pela presença agora, de todos. o Nelson agora,